que eu falei no telefone, que eu inventei, que a minha mente criou, aconteceu. E tudo é energia que você coloca na coisa. E se a gente não entender isso, você vai continuar usando a palavra contra você. E você precisa aprender a usar a palavra totalmente a seu favor. Não use a palavra contra você. Jamais. Se você escolhe olhar o lado bom daquilo, você vai tirar coisas positivas daquilo. E dentro dessa minha história, dentro da minha trajetória, algo que aconteceu comigo e que eu comecei a perceber na minha adolescência, mas que vem desde a infância, que nada mais é do que uma relação com a lei da atração, com a física quântica, que é onde eu acredito que o que você joga de energia para o universo, o que você emana, você tem de volta. Então, eu comecei a perceber que eu fazia, né, que eu tinha essas manifestações e eu fazia a coisa acontecer e que ninguém me ensinou, não foi uma coisa que foi passada para mim ou que eu li. Eu era muito criança e às vezes eu desejava algo que eu não podia ter, então eu manifestava aquilo de alguma forma e vivia como se aquilo já fizesse parte da minha vida. Passado um tempo, o que eu desejava vinha, chegava. E sem você falar nada. Sem eu falar nada, só através da força do pensamento e do sentir. Logo depois eu falava, contava pra minha mãe ou pra alguma amiga, simplesmente eu falava assim, eu já sabia que isso ia acontecer. Aí eu tinha certeza que isso ia acontecer. Então, tem muita entrevista que eu dou que as pessoas falam, você esperava que isso fosse acontecer? Sim, esperava. Porque de alguma forma eu manifestei, eu desejei aquilo. E aí, quando eu me mudei pro Rio, com 18 anos, eu tava no Rio há 3 anos, mais ou menos, e as coisas não aconteciam. E eu trabalhando, assim, vendendo os meus bombons, eu sempre conto isso, porque isso realmente faz parte da minha vida, e até mesmo para as pessoas entenderem que nem tudo são flores, que você passa pelas coisas e que a maioria delas estão ali no seu caminho, no seu processo evolutivo, justamente para você aprender e para você valorizar quando você, enfim, realiza, né? Tudo que vem fácil, vai fácil. E quando eu cheguei no Rio e durante esse tempo, durante esses 3, 4 anos em que as coisas não aconteciam, uma dificuldade muito grande em realizar, eu fui presenteada com o livro O Segredo. E quando eu li O Segredo, eu falei, opa, mas eu sempre fiz isso. Eu fazia isso na minha infância, eu fiz isso na minha adolescência, e por que eu não tô fazendo isso agora? E eu tava muito deprimida nessa época. Então eu pensava, por que eu não tô usando isso a meu favor? E aí eu virei a chave. E quando eu virei essa chave, eu comecei a pensar numa coisa que eu desejava muito, que era fazer malhação. Eu sempre quis fazer malhação. Então eu comecei a pensar que nas pessoas, eu comecei a viver como se eu já estivesse na novela, como se eu já fizesse malhação. Então eu atendia o telefone numa ligação imaginária e eu respondia, eu falava, sim, hoje eu tenho gravação, eu passei no teste, não, sim, hoje eu vou. E eu me imaginava, e eu tava muitas vezes dentro do ônibus, e eu atendia o telefone, e eu vibrava, e eu sentia aquilo, e a pessoa do meu lado comemorava comigo, achando que era verdade. E não era ninguém. O que eu tava falando. E eu não tava falando com ninguém. E aí, dentro disso, eu comecei a entender o poder, porque tudo que eu falei no telefone, que eu inventei, que a minha mente criou, aconteceu. Então, quando o produtor de elenco me ligou pra avisar que eu tinha passado no teste, ele falou, pra não falar que ele não falou as mesmas palavras, dentro do contexto, ele disse tudo que eu tinha falado na minha imaginação. Então, eu adoro esse tipo de conversa. E eu percebo que existem pessoas que eu posso sentar e falar tudo, dar o caminho das pedras, falar, mas tenta fazer isso, mas vamos pensar dessa forma. A pessoa olha pra mim e fala assim, mas não é tão simples assim. Mas isso aí, mas é muito difícil. Mas não, vai ser simples mesmo e vai ser difícil mesmo. Tudo é energia que você coloca na coisa. Se você acorda e fala, hoje eu tenho uma reunião, meu chefe, hoje ele vai me encher a paciência. Você pode ter certeza que ele vai te encher a paciência. Se você já tá com essa mentalidade, né? Eu comi tal coisa, isso aqui não me faz bem. Daqui a pouco eu vou ter dor de cabeça. Você vai ter dor de cabeça. Porque a palavra, ela tem muito poder. E se a gente não entender isso, você vai continuar usando a palavra contra você. E você precisa aprender a usar a palavra totalmente a seu favor. Tem um livro que eu sempre falo muito
dele, que chama Os 4 Compromissos. O primeiro compromisso é uma filosofia tolteca. O primeiro compromisso é: não use a palavra contra você. Jamais. Então é assim: ai, hoje eu não tô bem. Ai, mas eu não sou tão bonita. Ai, mas eu não sou tão talentosa. Ai, mas isso aqui não fica bem em mim. Ah, mas nada dá certo na minha vida. Mas esse trabalho aqui eu não tenho sorte. Nossa. Você vai atrair tudo isso. No programa mesmo, eu apresento hoje, né, um reality, A Grande Conquista, e às vezes eu tô numa dinâmica com os participantes e direto eles estão na dinâmica pra ver quem que vai ser o dono da mansão. Sim. E uma pessoa, um participante levanta e fala assim: ai, opa, não usa a palavra contra você. Aí, não, eu tenho sim. A pessoa que falou, sim, eu não tenho sorte, ela não vence, ela não passa nem pra segunda rodada. É impressionante. Então, a nossa palavra, ela tem uma força gigantesca. Tem um poder sobre nós mesmos e é individual esse poder. Eu não consigo beber água por você e matar a sua sede. Você precisa tomar seu copo d'água. Você precisa escolher o seu caminho. Você precisa escolher o que você vai pensar, o que você vai verbalizar e o que você vai sentir a partir do momento que você coloca aquilo em palavras. E é uma escolha sua. A gente pode sentar com quem for e na palestra que for, passar pelo que for. Se você escolhe olhar o lado bom daquilo, você vai tirar coisas positivas daquilo. Se você escolhe olhar o lado ruim, você vai se alimentar de coisas negativas. Não tem opção. São essas duas opções. E pronto. E aí, gente, isso também não quer dizer que eu tenha somente dias de pura felicidade, porque eu já acordo mega positiva. Não é assim. Mas eu entendo que o poder da mudança energética está dentro de mim. Então é assim: hoje eu acordei triste porque aconteceu tal situação. Então hoje eu tô mais triste. Mas o que eu escolho? Eu escolho olhar para esse sentimento, porque ele é real para mim. Eu vou conversar comigo, vou entender por que eu tô passando por isso. Vou olhar para esse caminho, tentando preencher esse caminho com outro tipo de energia, para aquilo não me dominar. Não vou transformar esse problema numa bola de neve, porque também a nossa mente, ela vai transformando o problema numa coisa assim, muito maior às vezes do que ele é. E eu vou sentir, eu vou sofrer, eu vou chorar, vou agradecer. Eu sempre faço isso. E não é uma positividade tóxica, não. É porque eu faço isso mesmo. Vou agradecer, falar obrigada, porque eu aprendi através desse momento aqui de sofrimento, que eu tenho que fazer tal coisa diferente, que eu preciso mudar os meus hábitos, que eu preciso, às vezes, falar de outra forma com as pessoas. Então, eu aprendi. Na dor, a gente aprende muito. E eu vou deixar. Eu falo que eu tô vivendo um dos momentos mais incríveis da minha vida na minha área profissional, assim. Porque o que eu entendo e que eu acho que tá acontecendo comigo é que parece que todo o caminho, todo o processo passou a fazer sentido a partir desse momento. Sério? Então, tudo que aconteceu durante a minha trajetória e que eu falei, não tô entendendo isso aqui que tá acontecendo agora, mas daqui a pouco eu vou entender. E eu sempre procuro pensar dessa forma. Que eu não peguei esse personagem aqui. Não peguei porque não era pra ser meu, mas daqui a pouco eu vou entender. Por que tal coisa, às vezes não foi dessa forma, foi de outra, não foi, mas daqui a pouco eu vou saber. Tudo se encaixa. Tudo passou a se encaixar. Dentro desse encaixe, eu entendi que eu precisava passar por todas essas coisas pra chegar no momento que eu estou agora. Então, assim, a partir daquele momento, eu mudei muita coisa da minha vida. Então, o que eu faço? Eu agradeço. Porque eu não teria o pensamento que eu tenho hoje. Eu não estaria nessa minha fase de construção emocional, assim como eu tô, se eu não tivesse passado por isso. Então, todas as coisas que acontecem, tudo, gente, pode ser... Eu nunca falei, por quê, Senhor? Por que eu tô passando por isso? Eu nunca questionei, nunca. Eu sempre olho e falo, isso aqui tem algum ponto, isso aqui, obrigado, de verdade. Então, é assim que eu levo a minha vida e não quero dizer para as pessoas que é assim, que é a forma certa, mas é essa maneira que eu escolhi e que funciona para mim.